E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como você vai estar fazendo para poder estar utilizando o VK Capture. Mas antes eu queria desejar um ótimo, feliz 2023 para você e para todos nós. Que esse ano seja um ano de conquistas, saúde e muito trabalho aí para a gente ganhar muito dinheiro, né? Então, é isso que eu desejo a todos aí. Eu fiquei uns dias sem fazer vídeo aí, enfim. Então, hoje eu vou mostrar o VK Capture. O que é o VK Capture? Ele é um plugin de capturas para jogos no OBS Linux, para Vulkan e OpenGL. Então, eu vou estar demonstrando como você vai utilizar esse cara. Ah, Rodrigo, o que esse cara faz? Cara, assim, nos meus testes aqui eu vi que ele deixa o jogo mais instável, ele não rouba tanto FPS, né, como o OBS Studio. Eu já mostrei isso em alguns vídeos, onde o OBS Studio, eu sempre falo, né, que o OBS Studio tá, nesse jogo ele tá roubando tanto, nesse jogo, a questão de eu falar tá roubando é porque, por exemplo, um jogo sem eu tá capturando a tela, ele roda a 90 FPS, por exemplo, dependendo do jogo, tá? Por exemplo, o GTA V, aqui na minha máquina, ele roda o modo campanha, tá? Vamos colocar. Ele roda 150, 155 FPS. Quando eu coloco ele para capturar com o OBS Studio, ele cai lá para 135, 140. Então, ele perde muito FPS, na cerca de 20 FPS, é muita coisa. Eu ainda não fiz o teste com o VK Capture, mas em outros jogos que eu fiz o teste, o VK Capture teve um melhor desempenho, diminuiu menos o FPS. A perca de FPS você vai ter, né? Não tem como, tá? Você falar assim que vai capturar, a não ser que você tenha dois computadores ou tenha uma placa de captura no seu próprio computador. Só que eu também não posso te afirmar, né? Porque eu acho que tá usando o mesmo processador ali. Não posso te afirmar isso. Mas, por exemplo, eu sei que se você tiver um segundo computador, como muitos YouTubers, né, que o canal já consegue ter isso, né? O canal supre essas necessidades dele de ter dois computadores, uma máquina ali só especificamente para poder capturar e a outra máquina, que é a sua máquina principal, para você jogar. Aí sim você não vai ter perca. Agora, como eu faço aqui, o meu hardware, para quem não sabe, é um Ryzen 5 5600X de 6 núcleos e 12 threads. Eu também tenho uma placa de vídeo AMD, uma GPU RX 6600 e tem 16 GB de memória, que é o básico, né? Então, com esse hardware eu faço os meus vídeos. Por exemplo, quando eu estou fazendo live, eu jogo e capturo com ele mesmo, entendeu? Ele tá me atendendo bem melhor quando eu comecei o canal, que eu tinha um notebook, que era um notebook gamer, que era um Acer Nitro 5, que era uma 1050 Ti, então eu usava esse hardware para poder jogar e capturar, então aí era bem ruim. Aqui ele já me atende bem, ele me atende muito bem, eu consigo capturar e jogar aí, perdendo 10, 15, dependendo da engine do jogo. Isso também influencia muito, ok? Então, vamos começar lá. Eu vou te mostrar aqui já no GitHub do OBS Capture, onde ele fala aqui, né, que ele é uma captura de jogos OBS Linux. Então, ele especifica bem aqui para Linux, que eu acho que não deve ter para Windows, né? É exclusivo aqui para o nosso Pinguim. Se a gente vier aqui em tags, a gente vai ver que a última atualização dele foi em novembro, foi 29 de novembro de 2022, um mês e pouquinho aí. E se a gente entrar aqui dentro, ele vai ter só o source code. Então, esse source code aqui é para você compilar. Então, a gente vai ter que fazer uma compilação aí para quem está em outras distribuições. Eu vou mostrar aqui, vou explicar como você compilar. É bem curioso, né? Antigamente a gente entrava assim numa página, tinha para .deb, tinha para RPM. Arch Linux nem tanto, porque Arch Linux você tem o AUR. Mas hoje em dia você vê que parece que esqueceram um pouco, né? Mas enfim, ele fala aqui, né, que o OBS Linux é para Vulkan e OpenGL, as únicas coisas que a gente tem no Linux, né? E aí ele fala aqui que você precisa de um OBS 27 ou maior. Você precisa, ele tá dizendo aqui que no X11 você precisa habilitar explicitamente o EGL, onde ele dá ali um comando. Eu já vou mostrar isso, eu utilizo o X11, então eu tive que fazer isso. Ele fala aqui que tem no AUR, Git, mas eu vou mostrar aqui, ó, no AUR ele tem o lib32, eu não acho que
Eu não instalei esse cara aqui, libtt2 OBS, mas a gente pode fazer a instalação. Tem o Git, muitas pessoas aqui, ó, tá 11 votos o Git, essa última versão aqui. Por exemplo, se eu der um, vou colocar aqui sudo pacman -r para desinstalar e colocar aqui OBS PK e der um tab, eu estou usando a versão Git. Então vocês estão vendo que eu estou usando essa versão, que é a versão que está mais voto. Ah, Rodrigo, como é que eu instalo aqui no do AUR? É só você vir no seu terminal, colocar o AUR Helper que você está utilizando, né? Tem vários vídeos aí de instalação do Arch Linux, onde eu mostro tudinho como tá fazendo isso. E aí você vai pôr um paru -s ou IAI, depende disso, vai depender muito de qual AUR Helper você habilitou. E tá colocando OBS PK Capture. E aí você pode utilizar o Git, como eu estou utilizando aqui, e vai dar um Enter, e aí ele mesmo iria fazer a compilação. Eu não preciso, porque eu já tenho, então eu vou fechar aqui. Esta era a forma para você que está no Arch Linux, Manjaro, Garuda, Big Linux, você poderia fazer isso. Eu creio que no Manjaro, no Big Linux, você encontra na loja dele. Vamos voltar aqui para o GitHub para a gente continuar. Além do AUR, você pode encontrar no Flatpak. Se você utiliza esse tipo de formato e você não tem problema, enfim, utilize aí. Só que, assim, eu não vou poder te dar um suporte caso você utilize um Flatpak. Eu não utilizo, eu me viro sem estar utilizando isso, ok? Então, ele fala aqui, ele te dá aqui o OBS plugin, né? Onde vai ter lá no Flatpak, FlatHub, né? Se eu não me engano. Tem aqui umas capturas, tools aqui, onde ele mostra aqui. E ele fala sobre o Flatpak. O que ele fala aqui? Se você usa o Flatpak OBS, você precisa instalar o plugin do VK Capture em Flatpak. Se você usa a Steam Flatpak, você precisa instalar as ferramentas Flatpak Capture, né? Não é VK Capture, é Flatpak Capture, tá? Me desculpa aqui. Para poder capturar jogos rodando dentro de um Flatpak Steam Runtime, então você precisa estar com ele todo Flatpak. É como eu falo, eu acho que tem um Fedora, né, se eu não me engano, eu acho que é um Fedora, Silverblue, né, um negócio assim, que ele é todo Flatpak. É o que eu falo, o Flatpak, ele é containers, tá? Então, se você usa uma coisa no seu sistema Flatpak, você tem que procure usar tudo, porque não adianta você colocar uma Steam Flatpak e querer usar um OBS Studio nativo, por exemplo. Ou usar uma Steam Flatpak e querer usar um Mangohood nativo. Vai ter alguma confusão. Por mais que o desenvolvimento seja focado para que funcione, é por isso que o Fedora Silverblue, muita gente fala, eu acho que é Silverblue mesmo, alguma coisa do tipo, tá, pessoal? Eu não me aprofundo muito nessas distribuições. O pessoal fala que ele funciona muito bem com o Flatpak porque ele é todo em container, ele é todo Flatpak, entendeu? Então essa é a minha opinião. Vamos continuar aqui. Para capturar jogos fora do tempo de execução Flatpak, você precisa usar uma compilação nativa, independente de se estar usando Flatpak, OBS ou não. Então é o que eu falo, que ele está falando aqui, tá, pessoal? É a minha opinião. Graças a Deus alguém entende a mesma coisa que eu. Porque tem gente que eu conheço pessoas, não sei citar nomes, eu conheço pessoas que ele usa Flatpak, usa AppMage, usa Snape, e é uma bagunça, uma salada dentro de um sistema só. Aí depois o cara vem, porque aplicativo A não funciona, fica bugando. Porque isso, porque aquilo. Porra, mano. Você faz uma salada no seu sistema. Cara, usa nativo, usa Flatpak. Quer usar Snape? Não tenho nada contra, cara. Usa aí, mas usa tudo seguindo uma sequência. Enfim, essa é a minha opinião. Aí ele vai te dar algumas dependências aqui, como você precisa do CMake, libobs, libvulcan, libgl, libx11, um monte de coisa aqui. Tem umas que é opcional, mas é legal você ter. Ele vai te dar o comando. Isso aqui seria para você clonar. Você pode vir aqui, dar um git clone. É só você copiar esse endereço aqui, ir lá no seu terminal e dar um git clone. E aí você vai usar esses comandos aqui, ó, mkdir build e cd build, estando dentro da pasta. Eu já vou mostrar para vocês. E que ele vai falar aqui do uso, tá?
que você precisa adicionar o Game Capture para a sua cena do OBS. Então, eu vou puxar o meu OBS para cá, para mim estar mostrando para você. Depois a gente vai para a instalação, tá? Por exemplo, eu tenho uma cena só aqui, ó, VK Capture. Por exemplo, está tudo preta. Vocês estão vendo? Tá tudo preto aí. Por quê? Porque eu não tô com nenhum jogo aberto. O que eu fiz? Tá? Eu copiei a minha cena 2, que é essa minha cena. Ela tá pegando esse meu desktop aqui, ó. Eu copiei, é só você clicar aqui, ó, duplicar. E aí depois eu vim aqui, mudei o nome, né? Na hora que você pede para duplicar, ele vai te pedir um nome. E aí eu deixei o meu alerta de Pix aqui, eu deixei meu QR Code, lembrei minha tecla de atalho. Caso você queira nos ajudar, você já pode escanear aí com o aplicativo do seu banco. Eu vou deixar uma playlist do OBS Studio aqui, onde eu explico tudo isso, caso você queira dar uma conferida. E o Game Capture, o que eu fiz? O monitor aqui, você pode até excluir. E aí o que você faria? Você viria aqui, ó, adicionar Game Capture. Esse cara tem que aparecer aqui, depois que você fez a instalação. Então Game Capture você vai adicionar, ele não tem nenhuma configuração específica. Por exemplo, quando você abrir um jogo, ele vai estar aqui. Mas vamos voltar aqui. Então, é isso aqui que ele está falando. Você tem que adicionar uma cena, né? Então, eu adiciono uma cena. Eu já tenho as minhas teclas de atalho aqui, ó. Por exemplo, VK Capture. Esse aqui é do PC2 e esse é do VK Capture, tá, pessoal? Então, eu já tenho minhas teclas de atalho. Isso tudo está na playlist do OBS que está aqui em cima. E aí ele fala que você tem que iniciar o jogo com a captura habilitada. Por exemplo, esse cara aqui, ó, é lá para Steam. Você vai ter que entrar lá na propriedade do jogo, né, Steam, opções de inicialização e colocar esse cara aqui, ó, OBS Game Capture, espaço porcentagem, command e fecha porcentagem. Você vai ter que fazer. E aí ele recomenda aqui que para você iniciar o jogo apenas com a captura do Vulkan habilitado, você tem que ter esse env aqui, ó, o OBS VK Capture igual a 1, que é o mais recomendado. Porém, este cara aqui, você não vai pegar em OpenGL, caso você abra um jogo em OpenGL. Ele só vai pegar em DXVK, VK 3D, que são DirectX 11 e DirectX 12, que são convertidos para Vulkan. E aí ele te dá alguns problemas conhecidos, que a captura do OpenGL GLX não funciona com drive NVIDIA. OpenGL, tá, pessoal? O Vulkan ele vai funcionar super bem. Agora, o OpenGL ele não vai funcionar com NVIDIA. E soluções de problemas. NVIDIA, você tem que colocar essas opções de inicialização, já vou mostrar para você. Você pode pôr isso lá no seu Groove. Você tem que ter o drive 515 ou maior, colocar o parâmetro de kernel, tá, requerido. Para quem tem múltiplas GPUs, você tem duas GPUs no seu computador, ou você tem um notebook gamer, que ele tem a integrada e tem a dedicada, você tem que se atentar para executar o OBS na mesma placa que você vai iniciar o jogo. E aí ele fala que não é possível criar um EGL em Imager, pois os argumentos são inconsistentes, então eles não conseguiram criar. Ele fala aqui, se você receber esse erro com a captura de Vulkan, tente iniciar o jogo com este comando aqui, caso você receba algum erro. Rodrigo, como é que eu vou iniciar o jogo com esse cara? Eu já vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, tá? É um tutorial bem completo. E aqui nenhuma fonte de captura de jogo disponível. Vou voltar aqui. Se você vier aqui no OBS, vier aqui em adicionar, não tá aparecendo esse cara aqui, então é essa solução aqui, ó, que ele está falando. Caso não apareça, você tem que pôr essa solução aqui, ó, que é esse OBS user EGL igual a 1 OBS. O que seria isso? Eu vou abrir um terminal aqui, ó. Se a gente copiar esse cara aqui, opa, ele tá te dando o comando para você iniciar o OBS Studio. Tá vendo? Eu vou executar assim mesmo, ele vai abrir outro OBS Studio aqui, ó. Ele já até abriu no do VK Capture ou eu que tô? É eu que tô. Eu vou fechar esse cara aqui, porque eu tô capturando em outro ali. Então, ele já te dá o comando para abrir. Mas eu vou te mostrar uma forma bem legal. Rodrigo, eu tô com a NVIDIA. Como é que eu vou colocar esse cara aí? Você vai abrir um terminal. Isso é para qualquer distribuição. Estudo Nano ou editor de texto que você quer, /etc,
default group e vai dar um enter. Vai digitar a sua senha e pronto. Aqui, eu acho que eu tenho aqui, ó, em group underline cmd line linux default log level 3 kit. Você colocaria aqui, ó, este cara aqui, ó, copiar. Você viria aqui, ó, e colaria ele assim, desta forma. O que você vai fazer? Você iria dar um Ctrl X, sim, para salvar. Como eu não tenho NVIDIA, eu não vou dizer não. E você daria Enter. Depois disso, você tem que dar um update group, tá? Que é para ele atualizar as configurações do seu group. Rodrigo, eu tô no Arch Linux e esse update group não funciona no meu Linux. Você tem que dar esse outro comando aqui. É que eu fiz um alias, tá? Então, você tem que dar esse comando aqui, o sudo group make config -o /boot /group cfg. Vocês estão vendo que é a mesma coisa. Todos os comandos vão estar lá no primeiro comentário fixado. Para quem tem NVIDIA, essa é a solução. Perceba, se eu vou abrir qualquer jogo aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos abrir um jogo bem Mortal Shell aqui, vamos abrir o Mortal Shell mesmo, vamos ver se ele está funcionando ainda. Perceba-se que, deixa eu habilitar aqui, perceba-se que o jogo está funcionando. Mas, porém, eu estou capturando ele na minha cena 1, que é a minha cena que ele captura o meu desktop todo. Eu creio que não vai dar diferença, por exemplo, vamos ver, ó, deixa ele parar de carregar, ele abriu o menu principal, eu vou mostrar uma coisa, ele já caiu lá para 60, ó. Ele carregou aqui, vocês veem que eu estou na primeira tela aqui, ó, ele está variando entre 65, 67. E agora eu vou mudar para o VK Capture. Tá vendo que a tela deu uma piscada ali? E vocês estão vendo que ele caiu para 78, ele ficou estável ali em 78. Então vocês estão vendo a diferença do VK Capture, ó. Eu vou mudar, tá? Novamente. É que não vai ter como eu colocar o OBS aqui em cima dessa tela. Deixa eu dar uma olhada. Não vai ter como. Ele mudou para 78. Eu vou voltar para minha captura de janela inteira. Ó, ele cai para 65, 64. Então você imagina isso jogando. Vou voltar para o VK Capture. Ele sobe para 77. Coisa de 10 FPS aí, 12 FPS. Então vocês estão vendo a diferença? Entre outras melhorias, diz que você não tem uma perca gráfica, né? É mínima a perca gráfica, entre outras coisas, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, para minha captura de janela, ele cai para 65. Vou entrar dentro do Mortal Shell. Eu não tenho aqui, ó, opção de variável nenhuma. Eu poderia pôr o comando aqui do VK Capture. Por exemplo, ele está mandando usar isso aqui, ó, OBS Capture. O mais recomendado, na verdade, é esse cara aqui, ó. Eu poderia colocar esse cara aqui, ó, na variável, por exemplo, Ctrl V, e assim, ó, dessa forma aqui eu poderia colocar, mas eu não vou colocar, vou até fechar aqui, porque a gente vai fazer de uma forma melhor. Eu tô deixando compilação por último, tá, pessoal, que é um pouco mais chato. Eu vou deixar aqui você preparadinho para você estar usando esse cara. Você vai abrir novamente um terminal, sei que muita gente não gosta de terminal, mas, cara, se você usa Linux, você tem que se habituar um pouco ao terminal, é a minha opinião. Você vai dar um sudo nano /etc /environment. Vai entrar dentro desse cara aqui. E aqui você vai pôr o OBS VK Capture igual a 1. Por quê, Rodrigo? Porque ele vai ficar de forma global. Eu não preciso abrir um jogo na Steam colocando comando. Eu não preciso abrir um jogo no Heroic, no Lutris, seja lá qual for, ou nativo aqui do meu próprio sistema. Eu não preciso. Eu apenas mudo a cena aqui. Essa é a do Capture. Vocês não estão vendo nada, estão vendo tudo preto, porque eu não tenho jogo. Então eu apenas altero a minha cena. Quando ele entra no jogo, eu já tenho um esquema de atalho. Veja a playlist do OBS Studio que você não vai se arrepender, tá? E inclusive ele está só digitando ali OBS VK Capture, que é este comando aqui, ó, que ele, ó, tá aqui, ó, OBS VK Capture, que é o recomendado, que ele vai funcionar para Vulkan e OpenGL. Agora, aqui embaixo ele falou do X11 para aparecer lá na cena do OBS. Então você coloca ele aqui também, ó. O meu tá aqui, ó. Vou colocar até aqui embaixo aqui do ladinho aqui, ó.
OBS, user, EGL igual a 1, tá tudo aqui. O environment, pessoal, é para isso. É para ele funcionar de forma global no seu sistema. Quem viu o vídeo do Mangohood, desabilitando o Mangohood, porque eu tava tendo alguns problemas, eu vou deixar esse vídeo passando no card, tá aqui, ó, meu Mangohood está desabilitado. Eu habilito ele manualmente agora. E o OBS captura dessa forma. Eu tenho outras configurações, que eu tenho uns vídeos aqui, uns vídeos curtos aí, né? Então, eu vou deixar todos passando no card aqui e eu vou deixar esses comandos aqui. Então, é dessa forma que você faz esse carinha funcionar como o meu ali. Gente, depois que quem me falou sobre esse cara foi o Eu Sou BN, é um inscrito do canal, nos ajuda bastante. Depois que eu passei a utilizar, ele é 1000 vezes melhor. Eu utilizo ele para fazer live, vocês viram a diferença aí. Teve uma diferença nítida de FPS. A diferença de imagem você vai conseguir ver em um jogo de ação ali e tal, mexendo, que agora não vem ao caso. Agora é um tutorialzinho. Então eu já mostrei para quem tem NVIDIA como vai fazer. Mostrei isso aqui, se acontecer um erro, né? Se você vê que tem um erro específico que tá dando erro quando você abre para capturar, é só você ir lá e abrir o jogo como esse cara. Como é que eu vou abrir? Você vai pular nas opções de inicialização do Lutris, no herói que eu já mostrei para você, na Steam, tá? E no Lutris eu vou mostrar agora. No Lutris, por exemplo, eu vou pegar um Anthem aqui, ó. Vou vir... Opa, eu sempre faço isso errado. Vou vir aqui em Configure e você vai vir em opções dos sistemas e tá aqui, ó, o Environment, ó. É só você vir aqui, adicionar. Por exemplo, vamos usar esse cara, vamos dizer que eu tô tendo erro no Anthem. Então eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vou vir aqui, ó, vou colocar esse cara aqui e vou colocar aqui o valor de 1. Clica fora, pronto, ele ficou. Isso você faria para esse cara aqui também, para esse outro cara aqui também. Mas este cara e este cara nós já colocamos no environment. Você não precisa de colocar ele aqui. Eu vou deletar porque não precisa, tá? Vou salvar. Então é dessa forma que você colocaria manualmente, caso você queira. Eu aconselho você fazer do jeito que eu tô fazendo. Coloca esse cara lá no seu environment, não precisa do comando, como tá lá. Você pode voltar ao vídeo e ver. E coloca aqui caso você esteja usando os X11. Eu já fiz teste no Wayland, tá? Não precisa de pôr comando nenhum. Apenas esse aqui para capturar, tá, pessoal? Não precisa pôr comando igual esse aqui eu tô falando. Funciona super bem no Wayland. Por que você não usa o Wayland, Rodrigo? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Eu vou vir aqui, tags, vou vir na versão 1.2. A UR, já expliquei como é que se instala, tá? Eu não precisei instalar esse alib32. Caso você veja necessidade, você pode instalar. É para capturar jogos em 32 bits. Então, se você usa jogos em 32 bits, você instala esse cara aqui. Ah, Rodrigo, lá se eu baixar do Git não vai ter. Eu vou baixar aqui, ó, o sourcecode tar.gz, que é o formato de Linux. Vou jogar aqui em coisas do canal. Vou salvar aqui, é bem rápido. Vou abrir a pasta, tá? E eu vou vir aqui, ó, extrair. Ele vai vir pra cá. E aí, pronto. Olha aqui que tá. Ele vai ter até um readme aqui, ó, pra você vir. É o que tá lá no GitHub. O que a gente vai fazer? Eu vou fechar esse meu terminal aqui. Vai abrir um terminal aqui dentro. Praticamente isso que você tem que fazer. Ou você poderia ir dando um git clone, tá, pessoal? Fica tudo a seu critério. Supondo que você já tem essas dependências todas aqui instaladas, se você não tem, você instale, você veja como é o nome do pacote na sua distro. Você está no Arch Linux, eu recomendo que você vá lá e faça a instalação pelo AUR. É bem simples, tá, pessoal? Você entrou na pasta, você pode vir aqui copiar o comando todo e joga aqui, ó, cola ele aqui, ó. Você vai dar um Enter, nenhum alvo encontrado. CMake, comando não encontrado. Então, já tá vendo? Eu não tenho já o CMake instalado no meu sistema. Então, o que eu faria? Você daria um sudo pacman -s CMake. Você tá na base Ubuntu, Debian, Pop! OS, Linux Mint, entre outras distros baseadas no Debian. Você ia dar um sudo apt install CMake. Vou dar um aqui, ó, vou digitar a minha senha. É estranho, né, eu não ter, porque... É porque no coisa ele compila, pronto. Agora ele coisou. Eu vou colar o comando de novo lá. Vamos lá. Pronto, tá vendo? Ele deu um CMake no erro. Ele tá me dando um erro aqui. Então, o que eu vou fazer?
Dá um ls, vou ver se... Tá, ele já tá dentro do builds aqui, ó. Então, eu vou abrir aqui, ó. Ele já criou a minha build, ele entrou dentro. Só que é o seguinte, o que ele fez? Como eu acho que eu dei o comando 2 vezes, eu vou excluir essa build aqui, ó, apagar permanente. Eu vou fechar esse terminal, vou abrir ele novamente aqui. Como eu dei o comando 2 vezes, ele criou 2 builds, tá? Então, toma muito cuidado com isso. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer comando por comando. mkdir build, vou dar um enter, ele criou. Eu vou dar um cd build, ele vai entrar dentro da pasta que nós criamos. Eu vou dar um... Você pode vir aqui e copiar, tá? Ó, vou copiar aqui para a gente não ter erro. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou dar um Ctrl Shift V. Pronto. Aí ele já preparou. Agora eu vou compilar. Então, eu vou dar um make. Pronto. Agora ele vai compilar. Agora, por exemplo, se a gente entrar dentro aqui, ó, da build, tá vendo que ele já criou os arquivos .so, cmakefile, tem um monte de coisa aí que a gente, tá, não vem ao caso. E agora nós daríamos um make install. Pessoal, desculpa se eu me atrapalhei ali no começo da compilação. Isso acontece, isso é bom para você ver. Por quê? O que aconteceu? Como eu executei o comando todo a primeira vez e ele me disse que o cmake não estava instalado, o que aconteceu? Ele me criou a pasta build e entrou. O que ele fez? Ele executou esse comando, ele criou a pasta build e entrou dentro da pasta build. Da segunda vez que eu executei o comando de novo, ele já estava dentro da pasta build. Então ele criou outra pasta build dentro da pasta build e entrou dentro da outra pasta build. Olha que confusão. E ele tentou dar um cmake, mas aí ele já estava dentro de várias subpastas e por isso ele não funcionou. Então esse foi o erro. Então tome muito cuidado. Eu vou limpar aqui, vocês estão vendo que ele já compilou tudo e agora nós vamos fazer a instalação desse pacote. Pessoal, como eu estou no meu sistema físico, no meu sistema primário, na verdade só tenho um sistema, né? Eu não gosto desse negócio de dual boot. Quem me acompanha sabe. Então, eu não vou dar um make install, mas você daria um make install. Por exemplo, vamos aí, ó. Ele já até deu um erro aqui, ó, que legal. Ele tá me dando permissão errada também. Por quê? Porque você teria que dar um tudo. Vamos aí, né? Depois eu me resolvo aqui com o meu sistema. Então, o que ele fez? Ele instalou tudo aqui, ó. O .so, esses .ini aqui, ó. Tudo nessas pastas aí. Eu já tenho, mas enfim. Não, acho que não vai fazer nenhum mal. Ok, pessoal? Então, dessa forma que você compilaria. Preste atenção. Eu recomendo você instalar primeiro as dependências. Eu fui aqui... Como eu compilo muita coisa, eu achei que ele tinha, mas às vezes eu apago. Enfim, às vezes o AUR ele instala e depois ele remove as dependências automaticamente. Porque tem dependências do CMake, por exemplo, você só precisa para compilar. Então depois você não precisa usar mais. Então às vezes não convém você ficar no seu sistema com ele instalado. Então, primeiro, instala todas as dependências. libx11 você já vai ter no seu sistema. O libwayland também, cliente, você vai ter o Wayland Scanner, você vai ter no seu sistema. E aí você executa comando por comando, como eu fiz no vídeo aqui, vai pausando o vídeo, vai fazendo. E aí você eu já expliquei tudo aqui para baixo, tá? Então você já tá com VK Capture, Flatpak, desculpa, tá, pessoal? Possa ser que no futuro aí, né, a gente seja obrigado a utilizar, mas eu também tenho uma outra opinião. Quem acompanha o canal sabe qual é a minha outra opinião. Se for para mim ser forçado a usar alguma coisa, deixou de ser livre, né? Deixou de ser Linux. Então, enfim, eu não utilizo esse tipo de formato. Eu creio que se você utiliza, você saiba desenrolar ele aí, ou você tem alguma outra fonte que explique melhor sobre isso. Ok? Então esse é o VK Capture. Um tutorial assim um pouco demorado, um pouco mais completo. Eu acho que rico em conhecimento para você. Não querendo me gabar, tá? Eu não sei nada, eu tô aprendendo junto com vocês. Mas eu creio que ficou um tutorial legal aí, com boas explicações para você que quer aprender realmente a usar Linux, não sair no Ctrl+C e Ctrl+V. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.